Oi, pessoal, bom dia. Esse daqui é o primeiro tópico da disciplina Economia e Finanças, tá? Que está lá no livro e que vocês devem ter lido e que também devem ter acompanhado lá no mapa conceitual, né? Então tá bom, então vamos lá. O primeiro tópico é o ambiente econômico. Eu vou passar as linhas gerais, tá? É importante que assistam o filme, leiam o livro e acompanhem no mapa conceitual. Nós vamos falar principalmente aqui nessa apresentaçãozinha sobre esses conceitos que vocês estão vendo na tela aí do seu lado esquerdo: marginalismo, renda e preço, custo de oportunidade, socialismo e capitalismo e liberalismo econômico, tá? Vou falar muito rapidamente sobre eles. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de ambiente econômico, a gente começa falando a respeito das mudanças que ocorreram na sociedade, principalmente a partir da Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa é um marco que é colocado num exato momento em que a sociedade, além de clamar pelas mudanças na política, também passam por necessidades básicas de manutenção, tá? Da sua própria vida. Então falta comida, falta tudo. E essas mudanças da sociedade, elas provocaram a revolução. Como é que isso aconteceu? Primeiro a gente tem que lembrar do período feudal, né? Então, no período feudal, o que a gente tinha de um lado era a nobreza, que era dona de tudo, e do outro lado os camponeses, que não eram donos de absolutamente nada, mas cultivavam a terra e pagavam para a nobreza aquilo que era praticamente tudo que colhiam, né? Ficavam com aquilo que precisavam para o seu sustento. Havia uma pequena burguesia que estava associada principalmente ao trabalho manual. Então, alguns artífices eram padeiros, enfim, trabalhavam nos pequenos burgos e serviam também à nobreza. Não eram ricos, eram pobres também. Acontece que, num determinado momento, teve algo que aconteceu e que fez com que a burguesia acumulasse a riqueza. Os nobres, eles conquistaram as terras e conquistaram todos os meios, inclusive aqueles pequenos que eram de produção, que era efetivamente a terra, por meio da força. E aí apareceram os primeiros reis, né? Só que, num determinado momento, algumas pessoas que não tinham título nobiliárquico, ou seja, não eram nobres, tinham dinheiro, mas não tinham política ao seu favor. Para eles restava meramente continuar trabalhando sem que pudessem interferir na política. E o rei obtinha o maior quinhão de toda essa riqueza. Só que aí aparece a Revolução Industrial e coloca a máquina a vapor para que a alta burguesia, observando que ela poderia auxiliar na ampliação do seu poder econômico, passa a investir na máquina a vapor. E isso daí faz com que os meios de produção ocorram e a alta burguesia comece a ter cada vez mais recursos financeiros, ao ponto de terem mais recursos financeiros do que a própria nobreza, tá? Aí acontece a Revolução Francesa, não exatamente por causa da alta burguesia, mas naturalmente, né? Quer dizer, os livros não contam, mas a gente pode imaginar que o dinheiro da alta burguesia financiou uma boa parte das revoltas, né? Porque o rei, ele detinha todo o poder, inclusive os exércitos. Imagine se o povo poderia pegar e se revoltar contra o rei, que tinha todo o dinheiro e que tinha toda a força bélica, né? E aí o que acontece? Em termos gerais, a gente vai ver três poderes, né? O primeiro estado, que é formado pela igreja, a igreja tinha muito poder. Para a gente lembrar, né, era o bispo que sagrava o rei, quer dizer, o rei não era rei enquanto o bispo não reconhecia, a igreja não reconhecia. Então a igreja católica era extremamente poderosa, porque era responsável, inclusive, por instituir o segundo estado, que era a nobreza. Coroava o monarca e o monarca distribuía os títulos nobiliárquicos para os duques, para os barões e por aí vai. E tinha o terceiro estado, que era composto pela burguesia e pelos trabalhadores. A alta burguesia, a baixa burguesia também, né? Que eram os pequenos comerciantes estruturados nos burgos, em suas pequenas propriedades, e ainda os trabalhadores do campo, que não tinham, continuavam não tendo terra, mas tinham que trabalhar para o seu próprio sustento. O que acontece? Nessa revolta social provocada pela Revolução Francesa,
os trabalhadores e a burguesia, eles destituem a nobreza. Então, matam o rei, matam a rainha, uma parte dos nobres vão para a guilhotina e por aí vai, né? Então, tem aquela caça às bruxas e acaba praticamente a nobreza lá na França. E assim, depois, em todos os outros países, né? E aí, o que acontece com o primeiro Estado é que, após a Revolução Francesa, o primeiro Estado, que era composto pela Igreja, perde muito poder, o Estado passa a ser laico. Então sobra para a burguesia e para os trabalhadores. Certo? O que ocorre aí? Bom, em primeiro lugar, imagina-se na primeira fase, depois aquela revolução mais sangrenta, que seria possível construir novos estados a partir de uma Assembleia Nacional composta, principalmente pelas forças, entre aspas, né, vencedoras daquela revolução, que eram, por um lado, os sans-culottes, jacobinos eram os pequenos comerciantes, pequenos donos de terra, que acabavam patrocinando, de certa maneira, os sans-culottes. E essas pessoas, elas almejavam para elas o poder político, né? E do outro lado, nós temos, então, a direita, né? Nós temos os girondinos, que eram os grandes detentores do capital, o capital financeiro, que era recurso financeiro mesmo, dinheiro, a terra, e outros tinham capital produtivo, composto pelas máquinas a vapor, pelas pequenas fábricas que já estavam sendo estruturadas naquele momento, tá? Na primeira fase da Revolução Industrial. Então, na França, a Assembleia Nacional ela passa a ser ocupada por representantes dos sans-culottes que ocupam a parte esquerda das plenárias. E os girondinos, compostos principalmente pelo capital, que ocupa o lado direito das plenárias. Então, é daí que vem o termo esquerda ou direita. Tá? Então, à direita, imaginam-se as pessoas abastadas e do lado esquerdo as pessoas que são trabalhadoras, que não são abastadas, que não têm um capital. E o único capital do qual dispõe é a sua força-trabalho, que daqui a pouquinho a gente vai ver o que significa. E do lado direito passam a apoiar o Napoleão. Napoleão é uma retomada, um poder ditatorial. Hoje a gente vê, passados 300, 400 anos praticamente, né? Nós vemos as mesmas estruturas, não mudou muita coisa, né? Mas veja lá, então a direita passa a apoiar um governo totalitário, que é o de Napoleão. Napoleão ele não precisou de um bispo para sagrá-lo monarca, né? Napoleão Bonaparte, ele mesmo colocou a coroa na sua cabeça e passou a ser interpretado como rei da França durante bastante tempo. E o que isso importa para a gente trabalhar a questão da economia? Bom, a gente vê então que a partir do momento em que o capital toma o poder, nós verificamos a necessidade, segundo esse próprio capital, de manter liberal a economia. Quer dizer, o Estado não deveria, assim como vinha sendo na França e em todo o mundo durante toda a Idade Média, o monarca é que dizia o que você podia vender, o que você podia comprar e quanto deveria cobrar por isso. Pela Revolução Francesa, as pessoas almejam uma estrutura mais ou menos formada dessa maneira. Direito à livre concorrência, porque enquanto havia a monarquia não era possível concorrer nem com o rei e nem com os apadrinhados ou apaniguados do rei, mas agora pode, porque afinal de contas, supostamente, né? Agora são essas pessoas que estão tomando conta da nação, tá? E aí surgiu o conceito da mão invisível do mercado. O mercado se estrutura por si só. O mercado ele reage a todas as intempéries e aos problemas e se organiza por si só. O governo ele não deve tomar partido de um ou de outro sob pena de destruir toda a estrutura econômica vigente. O laissez-faire é um outro conceito que quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Traduzindo livremente, quer dizer, deixa acontecer.
Um outro conceito muito importante é o direito à posse dos bens. Até quando a monarquia estava vigente, o que acontecia é que nos poderes totalitários tudo pertencia ao rei, que era representante divino porque era sagrado pela igreja, manja? Então esse era um problema, né? Só que aí destitui o rei e aí a posse dos bens passa para as pessoas que têm recurso financeiro. O direito civil ele começa a ser estruturado a partir desse momento. Quer dizer, o que eu tenho direito? Até onde vai o meu direito? Como eu compro e vendo terras? Como eu posso negociar? Que aí entra o direito comercial. E mais um conceito importante que é o direito à política. O direito à política, observem bem essa situação interessante aí, né? Porque o direito à livre concorrência significa um mercado aberto para quem puder negociar. Só que quem podia negociar? Naturalmente, as pessoas que detinham capital. As pessoas que detinham capital estão somente de um lado da Assembleia. Do outro lado, só resta lutar pelo direito à política. Estão entendendo? Então, veja só, a única moeda de troca que o trabalhador que está à esquerda tem é, de fato, a sua força-trabalho. E do outro lado, você tem todo o capital para quem você trabalha e do qual você obtém os recursos necessários para viver nessa nova sociedade. Tá? Então, é extremamente importante o direito à política. É por isso que a democracia ela é a cola que une esses dois extremos, né? Porque sem a democracia não existe o balanceamento dos poderes que vão ao encontro das necessidades de quem é destituído do capital e também refreia a gana por mais capital das pessoas que são donas de todos os meios de produção. Disso surge o capitalismo, porque se por um lado as pessoas querem enriquecer e o capitalismo tem no centro a acumulação de capital, então quem pode acumular capital é quem de fato tem capital. As pessoas que não têm capital não podem acumular aquilo que não tem. O que produz a cola para juntar esses dois extremos e manter a sociedade mais ou menos equilibrada, que a gente vê é a democracia. Tá? Então, toda essa estrutura ela é extremamente importante para nós interpretarmos o que significa economia nos dias de hoje. Beleza? Continuando. Então, aí eu tenho os fatores de produção, que nós já vimos quais são, né? A terra, o capital, de fato, que é de um lado o capital produtivo, do outro lado o capital financeiro. Terra, capital e trabalho são os fatores de produção. Observem que esses fatores de produção é que são estudados pela economia para que a economia possa interpretar o que significa, por exemplo, a falta de determinados bens que são necessários para o consumo, ou então o que significa a majoração ou a redução de preços no mercado. É a partir daí que a economia passa a estudar os fenômenos que ocorrem na sociedade. Tem mais um que entrou na jogada, que vem a partir do século XX, que é a tecnologia. A tecnologia, ela passa a ser bastante importante no seguinte aspecto: pensem em tecnologia como alguma coisa que está por trás dos recursos que nós todos precisamos adquirir, tá? Como, por exemplo, todas as máquinas, todas as roupas, toda a comida que advém de determinadas patentes que estão de posse de determinadas organizações empresariais. Os fatores de produção, eles são responsáveis pela ocorrência da oferta. Oferta é pegar esses fatores de produção e utilizá-los para produzir os bens e os serviços necessários para atender as pessoas da sociedade. As pessoas na sociedade, elas produzem a demanda. Demanda, então, é toda a situação em que as pessoas adquirem produtos. Se, por um lado, a oferta
ela emprega os fatores de produção para produzir bens e serviços. Do outro lado, existem as pessoas ou as famílias interessadas em adquirir, ou pelo menos deve existir, né? Porque senão, se não existir, também não haveria porquê de produzir. Então, por outro lado, tem a demanda. Um conceito muito básico que é: a oferta se origina do desejo e da disponibilidade financeira em consumir. Imaginem-se ofertantes, quer dizer, empresários que vão produzir bens e vão disponibilizar para outras pessoas comprarem. Quando é que você tem ideia de fazer isso? Supondo que você tem os recursos de produção, tecnologia, capital produtivo, capital financeiro, para poder produzir determinados produtos de tecnologia, tá? Como computadores. Por que você produziria computadores? Porque você entende que do outro lado existem pessoas interessadas em adquirir e com disponibilidade financeira para pagar aquilo que você acha que deve ganhar. Essa expectativa de ganhar aquilo que você, produtor, ou você, ofertante, espera ganhar, é que lhe movimenta para efetivamente produzir. Então, esse conceito é extremamente importante para a gente entender, a partir de agora, como se comporta o mercado. Muito bem. Por um lado, é importante que nós entendamos que os recursos, os fatores de produção, eles são limitados. Então, a demanda, ela tem um limitante que é a disponibilidade de produtos. Então, quer dizer, a demanda está submetida à escassez. É uma escassez perpétua. E é essa escassez que faz com que os preços do mercado subam. Porque à medida em que um produto é escasso, ele passa a ser também caro. Então, o conceito de escassez é esse, né? Em que os fatores de produção eles são escassos, logo os produtos passam a ser escassos. E por outro lado, se na demanda não existe oportunidade de comprar tudo aquilo que eu quero, então eu tenho que exercitar a escolha. Escolherei aquilo que posso comprar. Principalmente porque o recurso financeiro que eu tenho também é escasso. Esse recurso financeiro que eu tenho que é escasso, advém do trabalho que executo para o capital. Então eu como trabalhador, ocupo o capital de outra pessoa, produzo trabalho para essa pessoa que me remunera. Essa remuneração que eu obtenho pelo emprego da minha força-trabalho para outra pessoa se chama renda. E a renda, ela se estrutura em dois segmentos. O primeiro segmento é o orçamento. O orçamento é aquela fração do meu salário que eu uso para adquirir produtos. Eu posso querer poupar hoje para comprar amanhã. Por exemplo, eu posso não ter dinheiro para comprar um carrinho, né? Carrinho tá lá. E a casa também. Eu posso não ter dinheiro para comprar uma casa à vista. Aí o que eu faço? Eu posso poupar dinheiro, posso guardar dinheiro para comprar a casa. Então, vejam, eu não estou falando desse fluxo temporal em que eu tenho que trabalhar para adquirir ou para comprar, tá bom? Mas o que acontece é que o orçamento é tudo isso, todo o dinheiro que eu emprego para adquirir produtos. Mas tem mais uma parte, que é a poupança. A poupança é uma parte da renda que eu guardo. Eu guardo compulsoriamente lá no governo. Quer dizer, eu não escolho, o governo recolhe, pelo menos aqui no Brasil é assim, e me paga quando eu for velhinho e não puder mais trabalhar. E vou continuar. Isso vai permitir que eu possa perpetuar as compras no mercado. Então, observe, poupança significa isso, é uma poupança compulsória. Não é aquele produto financeiro daquele banco, tá bom? Não é um produto financeiro. Poupança é uma poupança compulsória, é um colchão, como se diz, que a gente faz enquanto trabalha para poder continuar vivendo quando não puder mais trabalhar. A nossa renda, então, ela é construída a partir desses dois segmentos.
O que significa mais-valia e qual é a distorção que ela provoca, segundo Marx, na nossa renda, ou na renda do trabalho assalariado? É assim que funciona, tá? Imagina uma fábrica que produz bicicletas por 5 dinheiros. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 dinheiros. Esse é o preço de venda das bicicletas que são produzidas por essa fábrica. Bom, tem os trabalhadores que trabalham na fábrica para produzir bicicletas e ganham um salário. O salário vale 1 dinheiro. Então, para cada bicicleta que a fábrica vende por 5 dinheiros, o trabalhador ganha de salário 1 dinheiro. Legal? Aí tem mais uma coisa. A fábrica, para produzir bicicleta, não demanda apenas a força-trabalho, demanda também materiais. Esses materiais que a fábrica demanda para poder produzir as bicicletas, também ela paga 1 dinheiro. Tá bom? Como vocês veem aí na tela. O que acontece, então, dos 5 dinheiros que a fábrica ganha para cada uma das bicicletas que vende? 2 dinheiros representam custos de produção. 1 dinheiro que ela paga salário, o outro dinheiro que ela paga materiais. Sobram 3 dinheiros. Esses 3 dinheiros, a priori, e para ser equânime, segundo Marx, deveria ser distribuído. 1 dinheiro deveria compor também o salário de quem trabalhou, do trabalhador. E 2 dinheiros seriam o lucro do produtor. Observem que há uma equanimidade no tratamento do capital e do trabalhador. Observem que lá em cima o salário tem 2 dinheiros e o lucro do produtor, 2 dinheiros. Equânime. Mas não funciona assim. Aquele dinheiro que deveria ser repassado e integrado ao salário, ele compõe o lucro do produtor e é chamado de mais-valia. Acho que ficou bem mais simples, né? Do que lá no livro. Mas precisa ler o livro também, hein? Porque assim vocês conseguem entender com mais clareza ainda aquilo que foi explicado aqui. Veja só, enquanto o trabalhador ganha 1 dinheiro, o lucro do produtor acaba sendo 3 dinheiros. A mais-valia, então, segundo Marx, é esse escamoteamento que se faz do que seria salário para integrar o que é o lucro do produtor. Tenho mais uma situação para passar para vocês, que é do limitando a renda. É importante a gente discutir bastante essa questão de renda, porque é em cima da renda, em cima de preços, que nós vamos rodar toda a aula de hoje. Observe aí na renda de salários. E observe aí na utilidade de satisfação. Pense bem, a demanda ela é baseada em utilidade e ou satisfação, tá bom? Então, o que as pessoas adquirem, que lhes é útil, ou então aquilo que lhes traz satisfação, ou uma coisa ou outra coisa. Perfeito? Muito bem. Utilidade significa eu preciso de uma jaqueta porque está fazendo frio, tá? Satisfação é eu vou comprar um frasco de perfume para ficar cheiroso. Eu não precisaria dele, mas me traz satisfação. Alguma coisa me movimenta a adquirir aquele produto, não importa qual seja. Então eu vejo aí esse quantum de utilidade verdinho aí, tá bom? Do outro lado, eu tenho que pagar um preço por isso. Quando é que eu vejo utilidade? Quando eu observo o preço, comparo com o que tem dentro da minha carteira, lá em cima, e falo assim, o preço está satisfatório. Então eu vejo utilidade. A utilidade, então, é aquilo que eu vejo que eu posso pagar e que me deixa satisfeito ou que representa utilidade no sentido de que adquirir um remédio para minha dor de cabeça. Então, eu tenho numa situação em que eu fico muito satisfeito e, além de ter comprado alguma coisa muito útil, eu vejo uma utilidade marginal. O conceito de marginalidade, ele atinge a utilidade e o preço, tá? Tanto um quanto o outro. E ele é uma coisa só. Utilidade marginal é aquela utilidade maior, que me deixa mais satisfeito. Como, por exemplo, um copo d'água quando a gente vai assistir o futebol lá no estádio. Então, você está lá na arquibancada, está lá, e você começa a gritar e dá uma sede danada. Quando passa um cara vendendo água, você está disposto
a pagar mais pela água, porque você está com muita sede. Então você vê naquela água uma utilidade marginal, acima daquela que você veria se você não estivesse com sede. Na medida em que você vê saciada a sua necessidade de água, você vai estar cada vez menos disposto a pagar por aquela água. Então a utilidade marginal decresce na medida da sua satisfação. Na medida em que eu estou satisfeito, na medida em que eu sou saciado da minha necessidade, então a utilidade pode decair. Certo? E os preços, como é que se comportam? Bom, do outro lado, o cara que está vendendo água percebe o seguinte: tem muita gente com sede. Eu vou botar um preço marginal na minha água. A água custava aquele mais azulzinho, mais clarinho ali embaixo. Quando ele percebe que existe uma oportunidade de negócio para ele por conta dessa utilidade marginal que todas as pessoas estão vendo na água, quer dizer, está todo mundo com muita sede, então o preço da água é muito alto. Funciona assim também com os ingressos para assistir o jogo, né? Quando você chega lá na porta do estádio e quer comprar do cambista, você vai pagar cada vez menos à medida em que o jogo avança, né? Funciona assim também com a água, né? Quer dizer, na medida em que as pessoas tiverem menos sede, então os preços tendem a diminuir. Suponha isso então. Baixou a utilidade, o que vai acontecer com o preço? A utilidade marginal decaiu, né? Quer dizer, não existe mais uma marginalidade para a utilidade, quer dizer, a utilidade seca e acabou. A tendência é que os preços se recolham também. Eu avancei com um pouquinho de antecedência o meu slide, mas eu acho que ficou claro para vocês, tá? Nós vamos agora para a segunda fase da aula e os colegas vão apresentar o trabalho para vocês. Eu espero que vocês absorvam bastante aquilo que eles têm para apresentar. Valeu? É isso aí, gente. Brigadão.